Fala pessoal, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu sou o Daniel Savioli e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo sobre consistência. Na verdade foi uma coisa que eu me dei conta hoje e foi uma grata surpresa que eu tive com essa palavra consistência e com coisas que têm acontecido na minha vida, e eu queria dividir isso com vocês mais profundamente, tá? Então basicamente o que acontece é o seguinte, vou contar um pouco da minha história para vocês, mas bem resumida. Eu sempre fui uma pessoa extremamente intensa nas coisas que eu me dediquei ou me propus a fazer. E isso muitas vezes me ajudou muito, mas em algumas outras vezes foi meio que um problema. Em que sentido? No sentido que às vezes eu queria tanto uma coisa, eu queria tanto fazer uma coisa, que eu fazia tanto daquilo, que em pouco tempo isso de alguma forma me cansava ou eu perdi o interesse. Eu nem acho isso ruim exatamente, porque obviamente coisas que eu gostei eu continuei fazendo, mas às vezes eu acho que o que acontece é que a gente coloca muita energia numa coisa só e esquece outras coisas. Esse é meu maior aprendizado com essa questão da intensidade. Eu não quero, uma coisa que eu quero mudar, eu só acho, o que eu aprendi com intensidade é que eu tenho que usar isso de uma maneira um pouco mais, como é que eu vou explicar? Como gradientes. Então, eu acho que, sei lá, se eu me propunha a fazer uma coisa, eu queria fazer como profissional do dia pra noite, então eu colocava muita energia nisso, tipo, esqueci de todas as outras coisas que eu tinha pra fazer. E aí, pensando nisso, em algumas outras coisas que eu gosto muito de aprender sobre a vida, de me educar sobre a vida, porque eu acho que eu sempre posso ser melhor, eu nunca acho que eu sou bom o bastante, e eu estudo isso o tempo inteiro e tenho tido bons ganhos com isso. Eu me dei conta de uma coisa hoje, que eu já tive fases boas com isso, mas nunca foi bom bastante. Eu nunca fui uma pessoa muito constante ou que fazia sempre as mesmas coisas. Eu sempre tive, de certa forma, altos e baixos. E tem vários outros fatores que implicaram na minha vida para eu ter altos e baixos na minha vida. Depois, se alguém quiser saber mais sobre isso, me escreve que eu te explico o que você pode estudar para você conseguir resolver isso. Mas algumas outras coisas ainda ficavam faltando. Mas aí meio que eu já não sabia mais como resolver e eu acabei resolvendo isso hoje. O que eu aprendi, tá? E eu queria até dividir isso com vocês porque eu achei no dicionário e eu falei constância, é consistência. Falei constância, né? Mas ok. A palavra para mim é consistência. Eu fui procurar no dicionário porque se a gente não entende exatamente o que significa uma palavra, a gente tem dificuldade em entender como agir com ela ou o que ela pode desmistificar e significar na nossa vida. Então, eu vim aqui no dicionário e vou ler para vocês. O ponto 1, tá? É um substantivo feminino, característica de um corpo do ponto de vista da homogeneidade, coerência, firmeza, capacidade, resistência, densidade dos seus elementos constituintes. Este ponto de densidade foi o ponto que mais pegou para mim. Por quê? Porque eu percebi que eu tratava consistência como frequência. Então vamos usar o exemplo da academia, que eu acho que é comum para todo mundo, porque todo mundo tem um corpo, ou de alimentação, o que quer que seja, tá? Eu pensava assim, putz, se eu for treinar 3 vezes por semana, eu tenho uma consistência de estar treinando 3 vezes por semana. E eu percebi que não é isso. A consistência não é exatamente isso. É a densidade. É a resistência. Porra, como assim, Daniel? Acontece o seguinte. Uma outra coisa que eu aprendi que se encaixa super bem nesse assunto é: nada neste universo se mantém igual. Nada se mantém igual. Ou as coisas melhoram ou as coisas pioram. Em tudo que acontece ao seu redor, ou o seu telefone ele está mais velho do que estava ontem, ou ele está mais novo do que estava hoje, se você limpou, se você lustrou, se você trocou a tela, ou de um dia para o outro as coisas sempre pioram. Por mais que às vezes parece que as coisas não se alteram, elas se desgastam, elas alteram.
E aí eu comecei a fazer uma ligação assim, de consistência nesse significado de resistência e identidade, com essa questão de as coisas não permanecem igual no espaço, ou elas melhoram ou elas pioram. Nada no universo. Se você trabalhou muito essa semana e semana que vem você não resolve não trabalhar, o que acontece é que na outra semana você vai ter alguma dificuldade. Independente do que você faça, você vai ter mais trabalho acumulado, ou você vai deveria ter feito vendas que você não fez. E isso me deixou, tipo, assim, caralho. Então a questão da consistência não é frequência, não é fazer 3 vezes por semana, não significa que eu sou consistente. Porque na verdade eu tô ficando 4 dias sem fazer o que eu deveria estar fazendo. Aí eu comecei a me tocar disso, e tem um tempo já. Foi no dia 17 de junho que eu opa, vou mudar algumas coisas, vou ver o resultado que dá. E nessas 5 semanas eu tive várias mudanças de resultado e me sinto muito melhor do que eu estava me sentindo antes. Por isso que eu estou dividindo isso com você aqui. Então, o meu ponto é entender que a consistência é resistência, densidade, e aí uma outra coisa que eu somei aqui, que é produtividade ou produção. O que é produção? O ato de completar alguma coisa. Terminar uma tarefa, projeto ou objeto que é útil ou valioso. Terminar um objeto, certo? Ou que simplesmente vale a pena ser feito ou possuído. Então eu comecei a perceber que se eu não tivesse consistência de terminar ou de completar, de não deixar espaçado, quando você deixa espaçado você não completa, você deixa para depois. Por mais que seja um dia ou outro, foi isso que eu me toquei. Eu falei, porra, consistência não é frequência, não é independente da frequência, se for uma frequência espaçada. E eu comecei a me dar conta disso e eu comecei a ajustar a minha vida. Então uma coisa que eu comecei a fazer é, se eu tivesse que, por exemplo, treinar 3 vezes por semana, quando eu ia, eu ficava treinando muito tempo. Mas mesmo assim, de 7 dias, eu treinava 3 e não 4, e perdia outros 4. Eu comecei a reduzir cargas de tudo que eu tinha que fazer, mas para fazer tudo todos os dias. Como banho, como escovar dente, como ir no banheiro, como dormir. Eu comecei a reduzir, mas fazer tudo todo dia, ao invés de fazer uma coisa num dia, outra coisa no outro dia, fazer um pouquinho dessas coisas. E o que eu percebi, o que eu me dei conta, o que eu me toquei, é que eu ficava melhor a cada semana que passava, mais rápido do que quando eu deixava as coisas espaçadas. Em todos os sentidos. Então quando eu tinha que fazer algo, eu tinha pouco tempo para fazer, e logo em seguida eu já tinha outra coisa, então eu tinha que estar focado ali, e eu tinha que me tinha que dar o meu melhor naquilo. E eu comecei a perceber que, opa, isso estava me gerando mais resultado do que fazer as coisas espaçadas. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que eu quero dividir isso com você. Espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre eficiência pessoal, se você quiser saber mais sobre coisas que eu estudo e o que eu aprendi e de onde eu tirei isso, eu tenho 2 coisas para te falar. A primeira, me inscreve, que eu posso te ajudar com um assunto que seja do seu interesse e te indicar algum livro, coisa assim. A segunda coisa, eu vou fazer um curso de eficiência pessoal no dia 31 de agosto de 2019. Se não me engano, é às 10 horas da manhã, é um sábado, tá? É o dia inteiro, vai das 10 horas da manhã até mais ou menos umas 4 horas da tarde, são 6 horas, com horário de almoço e tal, não sei o que. São só 20 vagas, eu estou liberando isso agora. Então se você tiver interesse, se você quiser saber mais, se você quiser mais informações, me inscreve e a gente troca ideia. Certo? Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, não seja egoísta, compartilha com as outras pessoas. Certo? Um grande beijo para você, tchau.